Beleza, galera? Estamos de volta. Mais um episódio hoje. Fábio Marcelo, fisioterapeuta, coordenador de fisioterapia do Flamengo. A gente vai falar da história dele, da carreira dele, de como foi a história dele com o Zico, com o Romário, todos os clubes do Rio. Solta a vinheta aí pra gente saber da história dele. Beleza? Fábio, prazerzão. Cara, é um prazer enorme te ter aqui, cara. Sei que você tá numa correria. Esse programa vai estar rolando bem no meio do Mundial, Super Mundial, você não deve estar por aqui. Mas, cara, é um prazer imenso te ter aqui hoje no programa. Como é que você tá? Olha, prazer é meu, né? Quando você me fez o convite, a gente demorou um pouquinho para ajustar a data, a hora, essa coisa toda. Mas eu quero dizer para você que é um prazer atender o seu pedido. Né? Eu te conheço já há bastante tempo e sei do trabalho que você está fazendo para informar os fisioterapeutas, acadêmicos. Isso eu acho bem bacana, a gente precisa disso, né? Dessa voz para poder levar ao acadêmico, ao fisioterapeuta, informações sobre a fisioterapia, né? Então é um prazer participar desse podcast. Eu estou aqui para a gente bater um papo bacana aí ao longo desse tempo aí. Valeu, obrigado pelo carinho. Fui teu aluno. Caraca, muito tempo. Vamos lá, como é que você começou? Tem quantos anos de formado já? Esse ano, final do ano, eu completo 35 anos de formado. 35 anos de formado. 35. Parece que foi ontem. É impressionante, Fala um pouquinho parece que foi ontem. Você fala um pouquinho da sua carreira. Como é que você começou? Como é que se apaixonou pela fisioterapia esportiva? Quando que aconteceu isso? Rapaz, essa história é interessante, porque quando eu estava no segundo grau, eu fiquei muito indeciso sobre o que fazer, né? Que carreira seguir, né? Normal isso, natural. Algumas pessoas até já sabem desde cedo. Eu ainda tinha dúvidas. E cheguei a fazer vestibular para informática naquela ocasião. Foi em 1985 que eu concluí. E aí, 85 para 86, por aí, eu concluí e fiquei em dúvida do que faria. Aí fiz esse vestibular para informática, depois eu desisti, pensei em comunicação, né? O meu irmão fez comunicação, trabalha com comunicação, e eu, depois de um tempo, falei, eu vou fazer educação física, e me inscrevi para educação física. Só que naquela ocasião, a Sesgran Rio, que gerenciava toda a parte do vestibular, te dava opção para quem fosse fazer desenho, música e educação física, era obrigado a fazer um teste de habilidade específica. E você treinava para isso, para ver se você tinha aptidão, né, para exercer aquela profissão. Até no caso da educação física, questão de saúde e aptidão. E você podia colocar uma segunda opção. E aí eu coloquei fisioterapia, ainda sem conhecer muito a fisioterapia. E comecei a treinar com um amigo meu, o André, que já era profissional de educação física. E no meio do caminho, pouco antes de fazer esse teste, eu fui conhecendo mais a fisioterapia e pensei, eu acho que eu não quero trabalhar com educação física, embora seja um trabalho muito interessante e próximo daquilo que eu gostaria, que era da saúde, ajudar a saúde da pessoa, e é fundamental isso. Mas o que eu queria mais era tratar uma pessoa que tivesse alguma lesão. Essa era a ideia. E aí eu vi que a fisioterapia se encaixava melhor nisso. Eu faltei ao teste, que automaticamente eu seria eliminado, e passaria a valer a segunda opção, que era a fisioterapia. E aí eu passei. E fui estudar na Fraice, que foi a minha casa, o local onde eu te conheci como meu aluno. Meu pai estudou lá, a história da Fraice é antiguíssima. O André que você fala é o André Loyola? Não. André Loyola é um grande amigo até hoje. Nós somos amigos. Ele que fez essa ponte. Ele é um grande amigo até hoje. Ele e Vinícius Banzato. Acho que nós somos uma trinca aí. Pô, das antigas. Das antigas, e isso. São os professores mais legais que eu já tive. Ah, que bacana. Na Fraice teve um professor também que a gente teve, o Rafael, de ortopedia. Todo mundo xingava ele, ninguém gostava dele. Porém, era só você passar do período com ele que você vê a importância daquele cara pra gente até hoje. E eu vou falar pra você que eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. E que pessoa fantástica. Eu lembro que a gente tinha umas aulas no bar,
Inclusive ali na esquina da faculdade, ele parava ali de vez em quando, ele falava. Depois que a gente se passou Sim. da turma dele, ele se mostrou um cara maravilhoso. Sim, Mas sim. até a gente passar por ele. É que às vezes, sobretudo naquela época, né, que as turmas eram muito grandes, a gente tinha que ter uma postura um pouquinho mais vigorosa, digamos assim, para tentar conter 80 alunos, Era 90 muita alunos. Era muita coisa. Então, eu acho que ali tinha muito dessa tentativa de controlar a turma para que tudo corresse bem, né? E a Uhum. gente, você sabe disso, ele era a ortopedia que eu aprendi, que foi a minha semente, ele que... Não, ele era incrível. É. Você falou que começou na físio querendo para educação física. Teve alguém na sua família que era fisioterapeuta, que trabalhava na área de saúde, ou não? Você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Caraca, meu pai é fisioterapeuta, mas nunca atua. Interessante também. Teve algum momento decisivo assim na sua formação que você decidiu que era aquilo dali, que era para a parte esportiva que você queria cair? Na verdade, essa história ela continua um pouquinho, porque depois de um ano de faculdade, primeiro e segundo períodos, eu ainda tive alguma dúvida. E aí tinha uma professora que eu sou grato a ela até hoje, a gente se fala nas redes sociais, que é a Regina, de Psicologia, e eu tive dúvidas... Eu tive dúvidas ainda se era exatamente aquilo, embora tenha ido muito bem nos primeiros períodos, né? A gente tinha um grupo de 11 pessoas que a gente estudava incessantemente, mas eu ainda tinha dúvida se era aquilo mesmo. Então eu fiz um teste de orientação vocacional, Uhum. e que ela fez essa ponte para que eu fizesse. Sim. E ali no teste de orientação vocacional acho que ficou bem definido, me deu toda a segurança que eu precisava naquele momento para seguir. E aí eu tive a certeza que era fisioterapia. Quanto à parte esportiva, eu estagiei no Vasco, né? Em 89, naquele time, inclusive, que foi campeão brasileiro naquela ocasião. E apesar de ter grandes jogadores naquela ocasião ali que eu conheci e que fiquei muito feliz por estar presente dentro da área que eu gostaria de trabalhar, logo depois eu tive que abandonar, porque eu trabalhava também, né, para ajudar a pagar a faculdade. Sim. E deixei um pouquinho de lado a área esportiva e fiquei sem entender muito se eu voltaria ou não para a esportiva, mesmo sabendo que eu gostava. Mas era um caminho meio difícil naquela época. É um mercado mais fechado. Era mais ainda, fechado. Né? Eu lembro, na época da faculdade, você estava trabalhando até no Fluminense, você trabalhou em grandes clubes, né? Como é que você disse que estagiou no Vasco, e quando que você voltou para clube? Algum... Pois é, então, nesse período que eu saí, me formo, eu fiz estágio, residência e virei supervisor de estágio na Associação Fluminense de Reabilitação. Foi minha grande escola. Ali foi uma grande escola para mim, em Niterói. Uhum. E aí, um belo dia, eu recebo uma comunicação, fui dar aula lá na Frais, e recebi uma comunicação que eu tinha que entrar em contato com a clínica do Dr. Runco, na Sim. Tijuca, que eu tinha feito estágio há 3 anos atrás. E aí eu entrei em contato com ele, né? E era me convidando para ir para o Flamengo em 93. A primeira passagem no Flamengo foi em 93. 93. E eu fui o primeiro fisioterapeuta do Flamengo, do futebol do Flamengo. Caraca, antigamente não tinha? Não tinha fisioterapia. Peraí, não tinha fisioterapia num clube de futebol? E como é que era? A recuperação era feita... Fora do clube? Não, pelos massagistas, que cumpriam um papel muito bacana de recuperar os atletas. E aí foi evoluindo, e aí eu acho que o Dr. Runco foi visionário naquele momento, porque ele não só introduziu no Flamengo a fisioterapia, como a fisiologia. E fez o convite ao meu querido amigo Paulo Figueiredo, fisiologista, para ser o primeiro fisiologista também do futebol. Então entramos eu e o Paulo Figueiredo lá atrás, em 93, para introduzir a fisiologia e a fisioterapia dentro do clube de regatas do Flamengo, ainda na Gávea. Caraca, e quanto tempo você ficou lá na primeira passagem? 2 anos. Aí depois de lá você fez o quê? Foi para onde? Então, aí foi o destino, aí começou o destino a operar, começou né? Todo mundo... Aí começou o destino a operar. Então foi assim, eu fiquei lá o primeiro ano, aí no segundo ano aconteceram 2 eventos muito interessantes, né?
O primeiro foi que o fisioterapeuta não viajava com a Sim. delegação. Uhum. A gente ainda precisava mostrar a importância de estar presente na viagem. E aí aconteceu um episódio em 94, no meu segundo ano no Flamengo, que um jogador nosso, o Sávio, Sim. ele sai de um jogo na quarta-feira com uma lesão no tornozelo, um trauma direto no tornozelo, fez uma entorse, e nós tínhamos um jogo no sábado. Esse jogo da quarta-feira foi Copa do Brasil, e no sábado tinha o Campeonato Brasileiro, um jogo com o Corinthians no Pacaembu. E aí, no dia seguinte, de manhã, eu já estava na Gávea tratando o atleta, e veio a notícia me questionando, na verdade, o gerente de futebol, Isaías Tinoco, querido amigo também, me perguntando se o que eu achava, né, da possibilidade de eu viajar com a equipe para trabalhar na recuperação do Sávio, da possibilidade dele jogar, dele se recuperar. Na verdade, a lesão foi quarta à noite e o jogo era sábado, 4 horas da tarde. Menos de 3 dias. Menos de 3 dias. E aí a comissão queria saber dessa possibilidade e eu falei que achava muito interessante que eu fosse, porque achava que fosse possível ele jogar, mesmo sem ter qualquer certeza. Mas a gente sabia que poderia ajudar. E aí, não só eu, mas como também a medicina, também os massagistas, ou seja, toda a equipe de saúde, todos nós trabalhamos incessantemente para que ele pudesse ter condições de jogar, e ele entrou em campo e jogou. E aí, nesse momento no clube, foi a primeira vez que saiu alguma coisa na imprensa falando que o fisioterapeuta ia participar do processo de recuperação do atleta, e logo em seguida, no retorno desse jogo, saíram mais 2 matérias que o departamento médico ia começar um trabalho preventivo com ele na fisioterapia com o atleta. E aí começamos a divulgar o trabalho. Aí, para a cereja do bolo, a partir desse momento, o fisioterapeuta passou a viajar em todas as viagens. Porra, abriu as portas para todo mundo, né? Sensacional, sensacional. E aí vem a segunda parte que você me perguntou. 2 anos no Flamengo, como é que foi a continuidade? E aí, no final do ano, eu não lembro exatamente se foi outubro, acredito que tenha sido outubro por aí, o Zico jogava ainda no Kashima e era o último ano dele no Kashima. E ele... Mas você conheceu o Zico aqui ou... Aqui. Conheceu o Zico no Flamengo? Porque ele veio fazer uma artroscopia por uma lesão de menisco, uma menissectomia e tal. Sim. E foi fazer o tratamento dele na Gávea, no Flamengo. Sim. Né? Lá estavam todo o corpo médico, o doutor Giuseppe Taranto, né, que esteve conosco, que era o chefe do departamento médico na ocasião, o doutor José Luiz Runco, e a gente iniciou o processo de recuperação dele. E em torno de 20 dias, ele estava recuperado e voltou para o Japão para cumprir os jogos que ele precisava cumprir, para se aposentar no final do ano profissionalmente como jogador de futebol. E aí nos conhecemos, ele gostou do trabalho, e foi outro grande visionário que te levou. Que no sentido, o visionário no sentido de pensar assim, pô, já levei o futebol para lá, agora eu vou levar o que puder levar para melhorar a questão do futebol, né? Então, o pensamento dele de levar um fisioterapeuta para lá foi muito interessante. Eu fui o primeiro fisioterapeuta do Kashima também. Tive essa honra de ser. Eu vi umas. Tive essa honra de ser. Trabalhou lá e trabalhou em 95 e 96. Você trabalhou em mais clube lá no Japão, não foi? Aí eu volto em 2001, pro Nagoya Grampus. Ah, tá. Você foi em dois períodos diferentes. 2 períodos diferentes. Agora, deixa eu te perguntar, curiosidade mesmo. Tá no Brasil, tô trabalhando, de repente vou pro Japão trabalhar. A gente sabe que no mundo do futebol, os jogadores ganham um salário astronômico comparado com o da fisioterapia, então nem se fala. Como é que foi você chegar lá com um idioma diferente? Não sei se você conseguiu levar alguém de família ou foi sozinho. Como é que é isso? Na verdade, tudo isso... eu fui em fevereiro. Na verdade, quando eu entrei no Kashima, ainda eu tive uma boa ambientação, digamos assim. Sim. Porque eles vieram fazer pré-temporada aqui no Rio, no centro de treinamento do Zico. Então, eles chegaram... Eu saí 31 de janeiro de 95 do Flamengo,
Fiquei de folga 1º de fevereiro e dia 2 de fevereiro me apresentei no Kashima. E ficamos aqui um mês, mais ou menos, fazendo pré-temporada. Então, eu me ambientei bem Sim. com os japoneses, para quando eu chegasse lá, já conhecer bastante coisa e como lidar com essas dificuldades, né? Entendi. A questão do idioma, aqui eu já fui me ambientando. E muitos falavam um pouco português pelo que o Zico plantou lá. Exatamente. Ele deixou todo o solo com tapete vermelho, entendeu? Para todo mundo que entrasse lá passasse bem. Ele construiu muito bem tudo isso. E aí, não tenha dúvida que o idioma e o clima lá, né? Que era muito mais frio. E tinha ocorrido um terremoto em Kobe em janeiro. Então, a gente ficou aqui um pouco, né, assustado por como é que seria isso. Um país diferente, tudo, mas tudo lá funciona muito bem. Naquela época a internet não era essa velocidade de informação, né? Mas você foi com a família ou sozinho? Eu fui sozinho nos primeiros 3 meses. Depois a minha esposa foi. E o 2º ano a minha filha nasce aqui no Brasil e vai também viver o 1º ano dela lá com a gente no Japão. Como é que é, assim, a gente tá falando, mas como é que é o dia a dia de trabalhar num clube desse fora do Brasil? Porque no Brasil é mais tranquilo, né? Tá todo mundo por aqui, família. Mas lá fora, como é que foi pra tua família se adaptar? Foi tudo tranquilo? Deu certo? Pra família é um pouco mais difícil, porque a gente trabalha quase o dia todo no clube, viaja, né? Então, tem muito mais coisa para fazer. A família fica mais restrito, né, o que fazer. Mas eles, as esposas, filhos, se reuniam, saíam juntos. Abraçaram mesmo. Exatamente. E isso facilita bastante esse processo, entendeu? E a gente foi muito bem recebido lá e também é outro fator que facilitou bastante a adaptação. E teve alguma história marcante assim de jogador lá? Alguma lesão importante? Alguma coisa que você teve que atuar lá e chamou a atenção? Então, lá, nesse início do trabalho, a gente foi observando alguns jogadores japoneses, sobretudo, e ia percebendo a necessidade de alguns serem submetidos a um trabalho preventivo, né, por já ter tido alguma lesão, e a gente conseguiu introduzir esse trabalho lá. A aceitação dos japoneses foi muito boa, né? Eles têm essa coisa da prevenção, né? E a gente conseguiu fazer bastante coisa preventiva. E quando eu cheguei no Kashima, a gente fez a recuperação do Leonardo, de uma cirurgia que ele precisou ser submetido, uma artroscopia também. E a gente fez a recuperação dele, foi bem bacana, foi num tempo também bem rápido. Que eu estou falando de 95, né? Então, uma artroscopia em 95 de um atleta com 17 dias, ele está fazendo um coletivo. Era por vídeo. Era por vídeo já? Por vídeo. Mas mesmo assim, você tem um atleta de altíssimo rendimento. Sim. Com 17 dias pós-operado, fazer o seu primeiro coletivo, treinar e para jogar dias depois, né? É muito rápido. Era muito rápido naquela ocasião. Ainda é muito rápido hoje. Ainda é muito rápido hoje, se a gente considerar isso. Hoje a gente até consegue reduzir um pouco mais, mas já para hoje já é de bom tamanho isso, né? Então foi marcante também esse momento, porque era o grande jogador do Kashima, junto com o Jorginho, com o Mazinho. Então vamos falar dos clubes que você trabalhou. Você trabalhou aqui no Rio, Vasco, Flamengo e Fluminense. E o Boa Vista também. Boa Vista também? Isso. Você trabalhou com o Aldo? O Aldo, acho que foi Aldo José, trabalhou com a gente, estudou comigo naquela época. Ele foi nosso aluno lá. Foi, mas eu não sei se ele chegou a estagiar. Eu lembro de uma época dele no Boa Vista, hoje ele tá no Vasco. Eu encontrei com ele, inclusive, num desses últimos jogos. Com ele. No Boa Vista, eu acho que foi depois quando eu saí. Depois que eu saí, ele foi para lá. Eu já chamei esse prego e ele até agora não me respondeu. Vamos lá. No Flamengo, Fluminense, Vasco, você disse que atendeu o Romário. Como é que começou a história com o Romário? Quando você conheceu ele? Então, esse 95, esse janeiro de 95, até eu sair e ir para o Kashima, ele vem para o Flamengo, né? Nessa ocasião. Pós-Copa do Mundo, campeão, o melhor jogador do mundo. Mas eu tive muito pouco tempo para conhecê-lo, né? Eu logo saí.
Aí eu retorno para o Flamengo em 99. Sim. E ele estava lá também. E aí a gente começou a construir um relacionamento, uma amizade, e aí eu passei a ficar mais próximo dele, embora atendesse todo mundo, mas fiquei mais próximo dele. Então, nós trabalhamos em 99, depois ele sai em 2000 para o Vasco, Sim. e aí em 2000, finalzinho de 2000, início de 2001, eu faço a recuperação dele para a final da Copa João Avelange com o São Caetano. Eu faço a recuperação dele, ele me convida para ir para o Vasco, só que eu estava acertado para o meu retorno para o Japão, para o Nagoya. E aí ele falou para mim, então, quando você voltar do Japão, a gente combina de você vir para o Vasco. E não deu outra. Eu voltei num sábado, na segunda-feira eu estava no Vasco, e a gente começou o trabalho no Vasco. Naquela época ele tinha muita lesão de panturrilha, eu lembro, né? Toda hora ele saía. Existe um trabalho específico para prevenir alguns tipos de lesões, nesse caso? Não tenha dúvida. Hoje a gente sabe que a lesão da panturrilha não é um fato isolado, né? Aliás, nada que acontece no corpo humano é isolado. Você tem que construir o entendimento clínico, né, da fisioterapia clínica, do entendimento do movimento humano. Como é que ele acontece. E não só isso. Você tem que construir como ele se dá, como ele acontece individualmente, porque cada um se manifesta de uma forma. Cada um tem um aprendizado motor, um controle motor, um grau de força, uma percepção espacial. Isso ligado à composição articular, à geometria articular, à qualidade de movimento. Então você não pode colocar todo mundo num saco e achar que se trata tal lesão daquele jeito, entendeu? E isso foi como a minha especialização é biomecânica, é cinesiologia, isso facilita o entendimento. E como eu tive a escola, que eu, no início da nossa conversa, eu citei a Associação Fluminense de Reabilitação, ela me impulsionou para estudar neurofisiologia. Então, quando você associa a neurofisiologia à traumatortopedia, tudo fica mais claro. Entendeu? Esse é o caminho de muita gente, né? É o caminho. É o único caminho. Não dá para você separar uma coisa da outra. É impossível separar um do outro. Eles não se manifestam separados, entendeu? Então, quando você tem uma lesão de panturrilha, só para ver a dimensão, a gente pode ter desde uma influência de uma cadeia neural, que gera um encurtamento, gera uma perda de capacidade elástica desse músculo, e metabólica, como a gente pode ter um posicionamento articular de retroversão articular, lá da pelve, gerando um encurtamento desse tecido, como você pode ter um encurtamento e mau funcionamento do psoas, gerando um aumento de tensão desse tecido. Tudo isso pode estar junto, podem estar com outros fatores associados, ou até mesmo isolado. E eles vão acarretar um déficit motor na panturrilha. E aí, se você for descer um pouquinho mais, a qualidade da musculatura intrínseca do pé, sobretudo das rédeas, que eu costumo dizer, fibular curto e tibial posterior, sobretudo, você também tem uma alteração de panturrilha. Aí, se você for para o local exato, panturrilha, você tem um músculo sóleo, você tem um músculo gastrocnêmio medial e lateral, só para reduzir, existem outros, que tem composição metabólica diferente, tem função diferente, um é monoarticular, um é biarticular, um é fásico ou tetônico, um é de contração rápida, outro de lenta, um atua de uma forma, outro de outra forma. Então não dá para você falar panturrilha se trata assim. E aí foi que a gente conseguiu mapear, né? E eu tive alguns atletas ao longo da minha vida com lesões de panturrilha que eu fui desenvolvendo e aprendendo bastante também isso. Acabou adquirindo uma técnica específica. Para poder entender o que acontece com aquele atleta, né? E qual foi o momento mais desafiador, assim, com o atleta? Tem algum caso que você possa... Não precisa citar nomes, mas algum atleta que você chegou e pegou, caraca, esse eu não vou recuperar. E conseguiram dar jeito? Rapaz, eu vou te falar... Não precisa citar nomes, tem não precisa complicar aí. Nada, tem bastante gente, cara. Se a gente for ver assim, tem bastante atleta. Mas tem um atleta que eu até apresento palestra
autorizada por ele, feito. Eu tenho 2 vídeos dele, foram feitos em momentos diferentes do retorno dele, que foi um caso de um zagueiro, né, que tinha 33 anos, longilíneo, e que fez uma ruptura de tendão do calcâneo, tendão de Aquiles, e com aproximadamente 2 meses depois ele escorregou e sentiu uma dor e fez uma ruptura de novo. Caraca. E depois de algumas semanas sentiu dor sem nenhum episódio agudo e foi observar, estava rompido com um filetezinho ligando um coto ao outro. Resumindo, em 4 meses e meio ele fez 3 rupturas. E uma espontânea. E uma espontânea já no final. Caraca. Então ele fez 3 rupturas em 4 meses e meio. Ele vem para o Brasil, indicado por um ex-atleta do Fluminense que me conhecia, para eu avaliar. E quando ele vem para eu avaliar, eu falo para ele que, infelizmente, ele vai precisar fazer uma consulta com o médico, porque existia uma ruptura, uma nova ruptura, e provavelmente teria que ser submetido a uma cirurgia para uma tenorrafia. E indiquei um amigo meu, médico, e esse médico fez a cirurgia dele, e a percepção e a probabilidade dele voltar a jogar era praticamente 0, porque eram 3 rupturas em 4 meses e meio. Graves, né? Para zagueiro que tem que correr. Exatamente. Saltar e no mesmo tendão. E aí foi feito o procedimento com as técnicas utilizadas e a gente começou a trabalhar com ele. E depois de 1 ano e 2 meses, a gente libera ele. E ele retorna e volta a jogar. Ele tinha 33 anos, jogou até os 37 anos, parou. E hoje tem uma escolinha. Ficou 1 ano e 2 meses parado. Para o que ele teve... Era praticamente aposentadoria. No vídeo dele, ele fala que ele gostaria só de voltar para brincar com os filhos dele. Ou jogar uma peladinha por semana. Caraca. Ele já não se via como atleta profissional. E ele volta. E o detalhe, a esposa dele foi minha aluna na faculdade. E as fotos que ele mandava, que ele machucou jogando na Malásia, depois foi jogar no Bahrein. E as fotos que ele mandava quando foi campeão... Ele conseguiu ser campeão depois disso? 2 vezes. 2 vezes, cara. E pegou a abraçadeira de capitão no 4º jogo. E no 2º vídeo, ele volta para o time que ele estava quando rompeu. E ele, no vídeo, fala que as pessoas que comentavam com ele, que quem não sabe que ele passou por isso, não percebiam o desempenho dele. Então, essa palestra que eu apresento, ela tem desde a cirurgia até os vídeos quando ele vai jogar umas peladinhas, que eu pedi para ele informalmente começar, até os vídeos oficiais de jogos oficiais. E as comemorações do título no campo, com a faixa, com a taça. Foi uma grande vitória. Pô, imagino. Né? O nome dele é Fábio. Ele hoje tem uma escolinha em Macaé, que foi o último time que ele saiu daqui para jogar. Fábio Azevedo, Fábio Flu, eu não sei exatamente como ele usa. Ele jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou no Macaé. Cara, que história. É uma história sensacional e ele é um cara incrível, sensacional. Ele ficava internado na clínica. Cara, isso é bom, né? A dedicação dele era... A dedicação do atleta é diferente. Incrível. Você estava lidando com a pressão do atleta, de querer voltar a jogar. Mas como é que é lidar com a pressão de gerente de futebol, imprensa, os outros atletas? Como é que é essa pressão lá dentro do futebol mesmo? Então, se eu falar para você que não muda, eu seria leviano. Muda porque você está no ambiente, né? Está no ambiente. Então, você está dentro do ambiente com a cobrança que existe, e a gente sabe que existe, é um pouco diferente do ser cobrado, como no caso, eu estando na minha clínica atendendo um atleta particular. Tá? Que eu não tenha ligação com ele dentro do clube. É diferente? Mas dentro de mim, não tem diferença. Eu me programo para não ter diferença. Eu trato todos eles da mesma maneira, com o mesmo objetivo de voltar o mais breve possível de forma salutar. Então, essa diferença dentro de mim não existe. Eu levo numa boa
estando no clube, tendo pressão ou não. Porque eu imagino assim, você trabalhando comigo, aí o cara fala assim, ó, o Sávio machucou o pé na quarta-feira, sábado ele vai jogar, o que você acha de ir junto pra recuperar o cara? Eu ia me tremer todo. Mas na época também. Na época eu brinco que eu falei que achava que poderia ajudar sim, mas quando eu cheguei em casa e coloquei a cabeça no travesseiro, eu falei... Não tinha certeza. Entendeu? Mas eu tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Sim. Ajudar o atleta. Contribuir no que eu pudesse contribuir. E se eu chegasse na hora do jogo, a minha contribuição não tivesse sido suficiente para ele jogar, eu pelo menos ia ter a cabeça tranquila que eu contribuí. Como eu falei, assim como o médico, o massagista contribuíram. Cada um deu um pouquinho para que ele pudesse jogar. É uma equipe. Mas, quando você tem a certeza e a segurança de que o que você vai fazer é para a pessoa voltar o mais breve possível com saúde, eu sou muito bem programado para estar independente de onde esteja, a gente trabalhar da mesma maneira. Então, esse tipo de pressão hoje, ela já é muito bem assim. Já consegue levar bem. Muito bem, muito tempo. Você chegou a trabalhar com o Eurico Miranda? Trabalhei. E como é que foi? Ali tu devia ter pressão, né? Tinha pressão. Às vezes eu estava fazendo atendimento no Romário e ele descia para conversar, falar com as pessoas, normal, no jogo. Às vezes falar um pouco com o Romário, falar com outros da direção, enfim. E eu procurava fazer de conta que nada estava acontecendo. Mas é assim que a gente tem que fazer, A presença do dirigente, do presidente, do gerente, do treinador, do próprio atleta, né, de querer ficar bom o mais breve possível, isso é um combustível para mim. É um desafio para mim. Por isso que eu acho, eu não sei se foi natural isso ou não, mas eu canalizei tudo isso como se fosse um start, um objetivo, um input, entendeu? Então, essa pressão, para mim, ela funciona muito bem. Você funciona bem sob pressão? Funciona bem sob pressão. Não tem problema nenhum. Você falou da fisiologia aí, né? Que implantou a fisiologia. Mas na época não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, né? Hoje os jogadores saem do campo com aquele coletezinho. Como é que você vê essa evolução aí do GPS, daquele monte de coisa que o atleta usa agora para controlar o físico, né? Para que serve aquilo tudo? Conta para todo mundo. A fisiologia, ela foi introduzida no futebol, no esporte de uma forma geral, exatamente para poder a gente ter ideia de como está acontecendo todo o processo, né? Dá para quantificar. Quantificar, né? Qualificar e quantificar. Carga interna, carga externa, a parte metabólica, a parte de desempenho, mede a máxima aceleração, quantas acelerações, quantas desacelerações, quanto distância percorrida, distância percorrida em sprints, são aqueles piques. Caraca, distância percorrida. Então, assim, quantos quilômetros por hora aquele atleta chegou. Então, dá um verdadeiro mapeamento, não só para a parte física, mas para a parte da fisioterapia também. Como ele está distribuindo carga numa perna e na outra. Dá para ver isso? Se distribui mais de uma perna do que na outra? Dá para ver isso. E aí E a gente pode corrigir isso. Identificar naquela pessoa o porquê está fazendo aquilo. E normalmente quando você identifica alguma coisa que está muito discrepante, sim, você vai associar, ou ele já teve uma lesão, ou ele tem uma propensão de um desequilíbrio osteomiarticular. E aí fica mais fácil você observar. Por isso que eu falei inicialmente que foi uma jogada de mestre quando o Dr. Ronco entende, lá em 93, a necessidade não só da físio, ou não só da fisiologia e da fisioterapia. Entendeu? Em conjunto, para fazer a introdução aqui no futebol do Flamengo. A gente sabe que não tem prevenção de lesão, mas vocês, com esses dados todos, você consegue prevenir alguma coisa, consegue trabalhar especificamente aquele atleta para evitar que ele tenha aquele tipo de lesão? É possível esse tipo de coisa? Você falou bem, não existe prevenção de lesão, não existe. Se você prevenir, isso não acontecia. Então, você consegue mapeando, não só com esses dados da fisiologia, mas também com as avaliações da fisioterapia, né? Osteomioarticulares, os testes, todos os testes que são perceptíveis e que dão um valor
importante para a gente entender o que está acontecendo com aquele atleta, junto com a avaliação funcional dele, a gente consegue, eu costumo dizer que a gente consegue minimizar os fatores de risco. E os fatores de risco, que é outra coisa importante se falar, eles não podem ser colocados tudo no mesmo saco. Os fatores de risco são inerentes a cada pessoa. Entendeu? Entendi. Se a pessoa tem, por exemplo, uma coluna retificada que gere uma retroversão de pelve, ela vai ter um fator de risco para determinada coisa. Sim. Mas, às vezes, aquele fator de risco, ele jamais vai acontecer alguma coisa pelo fator de risco, porque ele é compensado com uma outra coisa que o atleta tenha. Uhum. Entendeu? Então, não necessariamente, quando uma pessoa... Senão, todo mundo que tivesse um genovaro teria problema... Entendeu? Na parte de trás do joelho, não é bem assim. Então, não é assim. Todo mundo que tem artrose, só um joelho dói, o outro não dói. Tinha que ter os dois, então, né? Os fatores de risco são peculiares. De cada atleta, De cada individual, né? Aliás, tem que avaliar individualmente. E existe algum preparo assim para cada posição? Por exemplo, o lateral corre mais, o atacante fica na banheira. Antigamente ficava muito na banheira. Então, você tem também essa questão do esporte, da especificidade do esporte. A gente está falando de futebol. Se você for analisar o futebol é um conjunto de esportes. Sim. Né? Você faz aceleração, desaceleração, giro 180, giro 360, salto vertical, salto horizontal, sprint. Né? Tem tudo isso. Você faz uma série de ações que resultam no futebol, de vários esportes diferentes. Né? E você tem dentro deles as posições e as exigências físicas, mecânicas de cada posição. Então, é óbvio que cada posição vai trazer fatores de riscos que são inerentes àquela função que ele exerce. Isso, vocês descobrem isso no meio ou na pré-temporada vocês conseguem fazer com aqueles testes todos, descobrir mais ou menos o que é necessário para cada um? Quando o atleta chega no clube, o ideal é que se faça toda a avaliação, né? E aí você já começa a mapear. Na pré-temporada, às vezes até as avaliações são dentro da própria temporada, você avalia para ver como é que está, se evoluiu, se não evoluiu, se tem que corrigir alguma coisa, se aqueles objetivos iniciais foram atingidos, foram alcançados. Né? Mas o mais importante, eu acho que a mensagem mais importante, se trata, aí não é só o atleta, é qualquer paciente. Qualquer paciente, qualquer atleta é N de 1. Ele é ele. E o que serve para ele não vai servir necessariamente para outro. Sim, não existe protocolo. Não existe protocolo. O protocolo é N de 1. A hora que o fisioterapeuta entender isso, ele vai buscar entender anatomia, fisiologia, neurofisiologia, biomecânica, cinesiologia, biofísica, bioquímica, biologia, ou seja, ciência básica. Ele entendeu ciência básica, aí ele vai entender como ele vai lidar com isso. Conheceu, quem é da área da ortopedia, traumatortopedia, conheceu traumatortopedia clínica, ou seja, como funciona aquela lesão, como funciona o pós-operatório, né? E aí é muito bom que você tenha médicos que você consegue ter um bom relacionamento para você trocar muita ideia, muita experiência. Uma equipe completa. Estudar isso bastante para quando vier do médico, esse atleta, você entender o que foi feito numa cirurgia, entender o porquê daquele diagnóstico clínico e você construir o seu diagnóstico fisioterapêutico. Esse processo, essa interação entre os atletas... A técnica... você vai usar aquela que for mais interessante, que você tiver mais habilidade, que você entender que ela funciona melhor, né? E que a receptividade do atleta, do paciente, seja condizente. Porque os 3 pilares são expertise clínica, a ciência, prática baseada em evidência, e a aceitação do paciente. Às vezes tem a técnica que você acha que é muito boa, mas ele não se dá bem com aquela técnica. E uma técnica que não tem um respaldo tão grande da ciência, mas que, para ele,
funciona muito bem. Encaixar esse quebra-cabeça, essa é a missão. Entendeu? E você aí achando que a fisioterapia era só choquinho em gelo, tá vendo? Pois Tem é. o... Eu lembro do Palmiro, eu fiz um curso com o Palmiro e ele falava muito sobre isso. Né? Você tem um... Eu vou te dar um martelo, uma técnica. Você vai usar ele com todo mundo, no parafuso você vai usar. Você tem que achar você tem que achar o prego pro seu martelo, né? Ele sempre falava isso. Não existe técnica, a melhor técnica. Existe a melhor técnica naquele momento para ser utilizada. É o quando, como e porquê. Cara, isso é interessante demais. Isso é quando, como e porquê. Quando o cara entende isso, muda, né? Muda tudo. Vamos para aquele quadro, a pergunta da galera. O que estava fora do script, o pessoal mandou querendo descobrir sobre fisioterapia no futebol. Então, primeira pergunta que veio aqui, todo mundo fazem muito na internet é: quais são as maiores lesões no futebol? A gente sabe de pancada, de trauma, de entorse, mas o que você vê no dia a dia no clube? O que você mais vê comumente assim? Na verdade, no futebol, definidamente, digamos assim, através de estudos, de percepção de todos os clubes, enfim, a gente tem a lesão muscular. Né? A lesão muscular que mais ocorre no futebol. E o local que mais ocorre é a coxa, posterior de coxa. O músculo mais afetado, bíceps femoral. Se bem que saíram artigos recentes apontando que esse ano passado e também esse ano, a gente ia perceber uma incidência maior da lesão do semimembranoso. A gente está tendo alguns casos, sim, de semimembranoso. Eu não sei se vai ser o músculo mais lesionado, se vai ultrapassar o bíceps femoral, até pela função do bíceps femoral. Mas é posterior de coxa. E depois entorse de tornozelo e joelho. São as lesões mais comuns. Mais comuns do futebol. Mais comuns. E aí o que vem junto disso depende do trauma, da intensidade do trauma. A outra pergunta que o pessoal faz é: cadê? Como é a preparação, a recuperação, né? Se já foi feito, o que é feito para evitar essas lesões durante a temporada, a gente já falou. A pergunta polêmica. Banheira de gelo. Por que o atleta sai do jogo, às vezes vai no intervalo ou no final do jogo? Para que serve aquela banheira de gelo no futebol? Sim, então, para entender a banheira de gelo, a gente tem que entender o que acontece com o músculo. Quando acaba uma atividade, é natural as micro-roturas musculares, o desgaste muscular, né? E esse desgaste muscular tem uma função boa para o músculo, que é essa regeneração tecidual, essa renovação tecidual, e também tem a questão de você ter treino depois. Esse músculo tem que se regenerar o mais breve possível. Sim. Né? Dessas micro-roturas, micro-lesões. A banheira de gelo veio com a ideia de fazer uma vasoconstricção periférica, aumentar o fluxo sanguíneo profundo para poder fazer uma ação metabólica mais rápida para a eliminação desses catabólitos. E ele ter uma recuperação muscular melhor no dia seguinte. Sim. Normalmente é indicado até 10 minutos após a atividade, vai para a banheira de gelo. Mas a gente sabe que, dentro da ciência, ainda se discute muito. Muita coisa. Toda hora sai um artigo diferente. Se é bom ou ruim. Eu tenho colegas fisiologistas que acham que é muito bom e tenho colegas que acham que não interfere em nada e não melhora em nada. O que acontece no dia a dia? O que a gente percebe é aquele terceiro pilar que eu citei anteriormente. A escolha do atleta. Tem atletas que fazem e se sentem muito bem. Tem atletas que não gostam de fazer porque acham que não atrapalha, não auxilia em nada. E tem atletas que não abrem mão de fazer. Então a gente acaba adaptando o que a ciência traz, ainda que seja uma coisa dúbia, mas com a preferência do paciente. Sim. Ele gosta, ele se sente bem, então pode fazer. Tem a banheira e tem aquela câmera, né?
que você fica até o pescoço, que não é banheira, é uma... como se fosse congelador mesmo, que fica até Sim, menos sim, 20 e sim. tantos graus. Mesma Então, função. que também não é a mesma função, mas uma ideia semelhante, mas que também ainda tem muita restrição, tem muita... O grande problema é que a gente tem o hábito na ciência de quando sai um artigo falando alguma coisa, se essa coisa que for saiu no artigo for interessante, você goste, e você for um professor, você carreia isso como se fosse a última descoberta do mundo. O último artigo é o mais verdadeiro. Mais verdadeiro. E a ciência não é assim. Sim. Ela traz uma possibilidade dentro daquele artigo de você observar. E não significa que aquilo seja a nova verdade. Sim. E nem que tudo que você fez seja errado. Entendeu? A gente vive isso com o cruzado anterior. A gente antigamente recuperava em 4 meses e meio, 5 meses e meio. Antigamente, que eu falo, há 25 anos atrás. Eu tenho depoimentos de atletas recuperados há 20 anos, 25 anos, em 4 meses e meio de recuperação, com todos os testes feitos, apto para jogar, para o meu curso de joelho. E eles deram depoimento. Caramba! Atletas reais. E de 2011, 12, saiu um artigo pedindo para ficar entre 9 e 12 meses. De recuperação do tendão. E agora saiu um há cerca de 4, 6 meses, mais ou menos, né, no American, acho que foi no American Journal, falando sobre um que foi feito no Aspetar, lá no Catar, que é um dos maiores centros de referência de saúde esportiva. Falando que pode variar de 5 a 10 meses. De 5 a 10. A recuperação. E que o tempo de recuperação não interfere na possibilidade de relesão ou de uma lesão posterior de outra estrutura. Que o que define isso é o cumprimento das etapas. Sim. Tudo que a gente sempre fez. Mas o que acontece? O pessoal que se baseia só em um artigo abraçou de 9, 10 meses, 11 meses, 12 meses, mas não quer abraçar esse que volta o que era antes. Sim. Então, se você ficar nessa briga, você vai ficar... Entendeu? Se você achar que um é absolutamente certo, outro é absolutamente errado, você tem que ir pelo bom senso. O bom senso é o seguinte: existem as fases. E se você cumprir as fases e tiver qualidade osteomioarticular, perceptiva, neurofuncional, a neurofisiologia, percepção, espaço-tempo, tudo isso vai influenciar. Se tiver tudo isso, testes musculares de força, potência, resistência de força, torque, pico de torque, equilíbrio, salto, está tudo em paz, está tudo dentro do padrão ouro, desempenho dele entra para a parte física, o desempenho está bom, ele segue o caminho dele. Entendeu? Isso é a recuperação. É bem complexo. Mas as pessoas estão pelo tempo. Eu já peguei jogadores com 8, 10 meses de pós-operado e que não tinham condições musculares para exercer, porque não tinham cumprido as etapas, ainda que cumprido o tempo. Entendeu? Essa polêmica agora eu sei o que eu vou criar. Você pode diferenciar isso de um cara que tem talento e joga futebol e se machuca e um cara que é atleta no futebol? Eu tô querendo dizer que às vezes esse cara que recuperou em 5 meses uma lesão que era para recuperar em 9, ele foi muito mais resiliente, foi muito mais atleta, foi muito mais dedicado do que aquele cara que tá levando 8, 9 meses ou não tem nada a ver. Tipo, tudo influencia. Que não dorme, que bebe... Tudo influencia. Vai influenciar. Vamos lá. O atleta, ele tem... Atleta de alto rendimento. Sim. Alimentação, o treino dele. Então, ele já tem uma questão muscular, de qualidade muscular, muito melhor. Então, ele vai receber melhor os exercícios no pós-operatório. Porém, tem pessoas que não são atletas nem profissionais, amadores, mas são atletas recreativos que levam muito a sério o treinamento. Sim. Eu já tive melhores recuperações de ligamento cruzado em quem não era atleta profissional do que atleta profissional.
Eu já tive recuperação de ligamento cruzado em 5 meses de um paciente meu que era psicólogo, tinha 56 anos de idade, mas a vida toda fez atividade física e jogava futebol 3 vezes por semana. E malhava mais 3 vezes por semana. 56 E anos. corria 2 vezes por semana 6 quilômetros. E ele se recuperou em 5 meses. E o atleta profissional levou mais tempo. Por quê? Porque é como ele reagiu àquela cirurgia, se existiu uma complicação ou não, como é um para ganhar massa muscular e o outro para ganhar massa muscular, para ganhar força muscular, potência muscular. Um permite que você mexa com mais naturalidade. Eu uso uma metodologia que eu criei em 97 de desbloqueio articular, que usa cinemática, você sabe disso, Sei. eu faço isso em sala, que é indolor. E tem gente que usa as técnicas que são mais dolorosas. Então, cada um vai reagir, o joelho vai reagindo melhor com as técnicas indolores dentro da cinemática do que aquelas técnicas que são um pouco mais agressivas. Tem até um vídeo de um atleta famoso que voltou para o Brasil recentemente, gritando de dor com uma técnica dessa. Então, esse tipo de técnica a gente pode substituir por uma outra técnica que seja não só indolor, mas funcional, cinemática. Não é baseada no que eu acho, é baseado no que a ciência básica, que é a cinemática, mostra. Entendeu? Então, quando você faz isso aí, a tendência é você ter uma perda um ganho do arco de movimento. Sim. E o derrame articular pós-operatório vai diminuindo. Quando você faz essa balança funcionar assim, a atividade muscular é priorizada e precocemente você consegue ativar mais a questão muscular. Então, se você consegue encaixar nisso num ou no outro, mais rápido, depende de cada um. Então, o fato do cara ser atleta profissional não significa que é garantido a recuperação dele breve e mais rápida. Entendeu? Então, eu já tive essas questões. Ela não necessariamente é assim. E o maior recovery que você tem durante o processo de recuperação, não adianta você usar as técnicas de recovery. Você usar botas, miofacial, entendeu? Crioterapia. Não adianta você usar isso se não tiver sono, alimentação, hidratação e o mental. Cara, Esses 4 pilares são os pilares do recovery. Não adianta você vir com as melhores técnicas se esse cara não tiver um bom sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação e o mental dele tá bom. Todo mundo tá falando a mesma coisa, todo mundo só comenta sobre isso, né? A saúde mental também é muito importante, Sim, totalmente, totalmente. E a última pergunta da galera aqui, você já até comentou algo sobre isso, é o tempo, porque eu vou fazer fisioterapia, os meus pacientes, na grande maioria, é 1 horinha por dia. No futebol, é a mesma coisa? Existe aquela coisa de, não, o cara recuperou rápido porque o cara tá lá o dia inteiro na fisioterapia. Isso é um fato? O cara estar o dia inteiro na fisioterapia não necessariamente garante a ele uma recuperação mais rápida. E não necessariamente na físio, mas tá ali no clube sendo tratado por outras áreas. Sim. Mas isso é verdade? Acontece isso? Eu vou especificar a físio. Ele ficar muitas horas na físio não necessariamente é sinal de... Mais rápido ou mais rápido. Às vezes você está fazendo até coisa a mais que era para fazer que eu não deveria estar fazendo. A outra coisa, você pode não estar entregando o que ele está precisando. Eu já vi vários tratamentos que ficava 3 horas e não era entregue o que ele precisava. Vários, entendeu? Às vezes você fica menos tempo e é mais eficiente no que você precisa. Mas se você conseguir conciliar um tempo maior de atendimento com o acerto do que você escolheu para fazer, aí sim você consegue otimizar esse prazo e esse tempo. E é assim que a gente consegue fazer. Para você otimizar, você não tem que acelerar nada. Então, não se acelera processo. Sim, não. Eu gosto de usar a palavra otimizar. Por que otimizar? Porque o otimizar, você dá a chance de melhorar, mas sem agressão. Sim. Entendeu? Essa agressão que eu digo é o seguinte, não, vamos, tem que ser assim, vai assim mesmo. Não, tem que ser assim, tem que passar por isso. Você tem como recuperar sem a pessoa sofrer. Sim.
É possível isso. Eu tenho vídeo de atleta, apresentei uma palestra agora, sábado, sobre isso, atleta de ligamento cruzado, uma lesão importantíssima de canto posterolateral, e que o atleta dá o depoimento e fala isso no vídeo. Que é possível, ele viu que era possível sim recuperar um ligamento que teve reconstrução de cruzado, reconstrução de LCL, fratura do platotibial, sutura de menisco, reinserção do bíceps femoral, Caraca. que desprendeu, sem dor. Pra você que não tá entendendo, ele tá falando de 2 ligamentos dos joelhos, os principais. Teve fratura do platô tibial, fratura no osso mesmo da tíbia. Suturou o menisco. Menisco e o músculo. E o músculo posterior femoral teve que reinserir na cabeça da fíbula que desprendeu. Fez uma avulsão. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Previsão de 14 meses, a gente reduziu para 9 meses. Caraca. A gente ganhou 5 meses nessa recuperação. E ele não ficou todo o dia inteiro na clínica? Não, ele ficava boa parte do tratamento de manhã. Chegava, por exemplo, 9 horas, ficava até meio-dia. Mas o fato de ficar até meio-dia não ficou. Pelo contrário, ele fazia atividade e descansava. Sim. Entendeu? Agora vamos voltar para cá, agora vamos voltar para lá, entendeu? À tarde voltava, a gente fazia mais um recovery. Sim. Entendeu? Não trabalhava só o músculo, só o joelho, exatamente, né? Exatamente. A gente cuidava do corpo todo. Aí nessa parte do recovery fazia um trabalho de miofacial, fazia um trabalho de mobilização articular, de ajuste de cintura pélvica com cintura. Não dava pancada de exercício de manhã de tarde que ninguém suporta. Agora vamos lá. Mudando, você hoje é coordenador de fisioterapia do Flamengo, certo? Sim. Em 95, quando você foi pela primeira vez, 93, para hoje, o que você vê de mudança de tecnologia, de equipamento? Lógico que mudou muito, mas como você enxerga essa mudança toda? Então, nesses 30 anos, vamos dizer assim, né? 32 anos. Você passou pelo Japão, passou por vários outros lugares que são mais avançados tecnologicamente do que a gente aqui no Brasil. A gente pode fazer... Engraçado você perguntar isso, que é interessante. O Japão era, em termos de tecnologia, era e é, né? Um dos maiores países do mundo, tecnologicamente falando. Sim. Na época que eu fui para lá, já era. Mas a mão de obra da fisioterapia ainda não era conhecida. Porque lá não tem fisioterapia. Não tinha. Então a gente levou a fisioterapia para o Japão para poder introduzir a fisioterapia no Japão. Caramba. No Kashima, sobretudo, eu fui o primeiro no Kashima. Então, já a tecnologia aqui no Brasil está chegando, a gente tem acesso a essa tecnologia bacana, de equipamentos fantásticos, mas a mão de obra da gente é melhor. É melhor. Na fisioterapia esportiva, eu não hesito em dizer que é a melhor do mundo. A saúde esportiva é a melhor do mundo. Então, o que acontece? Nesses 32 anos, desde a primeira entrada no Flamengo até agora, eu tive a oportunidade de trabalhar a primeira vez na Gávea, a segunda vez, 99, 2000, no Flabarra, que já era um avanço muito bom, mas ainda tínhamos algumas deficiências que ao longo do tempo foram sendo corrigidas, naturalmente. E hoje a gente tem tudo o que a gente precisa, em termos de tecnologia. E aquilo que a gente observa que poderia agregar, a gente solicita. Como agora há pouco tempo a gente fez uma solicitação junto à fisiologia, fisioterapia e fisiologia, de alguns equipamentos. Não só para fortalecimento muscular, mas também para avaliação. Então, hoje a gente tem acesso a uma tecnologia muito boa, num centro de treinamento fantástico, e se houver necessidade de algo mais, a gente faz a solicitação e o clube atende. Então, a gente tem hoje, nem se compara com aquele início da fisioterapia esportiva na década de 80, também 90. A gente avançou bastante, né, em termos de tecnologia e de entendimento da função do fisioterapeuta. Sim. Eu acho só que a gente tem que fazer algumas correções na formação do fisioterapeuta. Porque, às vezes, a gente esquece, como eu falei anteriormente, de entender ciência básica para entender clínica da lesão, para depois você juntar isso e aí sim aplicar a técnica. Eu acho que tem um gap aí que foi deixado ao longo do tempo,
desse entendimento. Se perdeu no meio. Se perdeu. Uma outra coisa, você falou, a gente tá falando do Flamengo, e aí eu preciso te contar um negócio. Consegui. Eu tive que comprar a camisa do Flamengo, porque um amigo meu me deu a ideia, eu comprei a ideia e ele comprou a iniciativa. O amigo Smigol conseguiu. Eu comprei a camisa daí na mão dele e ele fez isso aqui com a camisa. Sensacional. Sensacional. Ele transformou a camisa. Ele transformou a camisa. Não, a camisa não. Transformou o manto. Um manto. Eu não... Vamos deixar isso pra lá. Não, mas realmente, essa camisa eu peguei e estão brigando comigo. Já me ofereceram dinheiro, já mandaram fazer rifa, leilão. Galera, isso aqui vai para um sorteio. Eu vou botar no final do programa, a gente vai falar sobre esse sorteio. Eu vou sortear essa camisa provavelmente no último jogo do Mundial, do Super Mundial. Que era o que eu queria falar com você agora também sobre o Super Mundial. Você trabalha com recuperação para o ano inteiro. É um campeonato brasileiro, dura o ano todo. As competições de Libertadores, Sul-Americana, o que for, sempre são longas. Como é que vai ser essa coisa de trabalhar... Acho que é a primeira vez que você vai trabalhar num período tão curto assim, né? O Super Mundial é um mês. É como uma Copa do Mundo. Existe um preparo específico? Como é que é a preparação da fisioterapia para um período tão curto? Jogos um em cima do outro e com uma intensidade absurda que vai ser o Mundial. Como é que é essa preparação? É boa pergunta. Na verdade, especificamente, a gente tem um campeonato que vai durar um mês. Como a Copa do Mundo de Seleções, vai ser a Copa do Mundo, no mesmo molde da Copa do Mundo de Clubes. Mas essa preparação, ela não começa agora. Ela já começou desde o início do ano. Como? Mapeando cada jogador, cada atleta, observando possíveis ajustes necessários para cada atleta, que a gente já faz no dia a dia, no nosso dia a dia. E, ao longo desse período, desde o início do ano até agora, a gente vem conquistando algumas coisas com alguns atletas que estão somando para que eles possam chegar nesse Mundial numa condição melhor e nos dê menos chance de ocorrer algum revés. Sim. Então, a ideia é essa. Provavelmente, a comissão técnica toda já vem trabalhando tudo isso ao longo desses meses todos. O Flamengo tá com uma fama de recuperar os caras muito rápido. Tá um resultado muito legal. A gente não vai falar muita coisa, mas, cara, recuperar... A lesão do Pedro foi rápida. Todos os atletas que estão se machucando estão se recuperando bem e voltando gradualmente. É esse o preparo que vocês fazem lá do início? Exatamente, exatamente. Então, essa percepção é uma percepção exatamente como ela está acontecendo. Eles estão voltando em alto nível para jogar. Essa é a questão. Dando continuidade ao jogo. Não é voltar a jogar, é voltar em alto nível. Com condições de seguir jogando e produzindo e performando bem. A gente tem conseguido fazer isso, o Departamento de Saúde está conseguindo fazer isso acontecer, sim, assim como foi o caso do Pedro também, que todo o Departamento de Saúde trabalhou em cima desse processo para que tivéssemos um bom resultado, e estamos conseguindo. Então, o trabalho ele vem lá de trás. Não é só quando ele está machucado. A gente tem uma série de atletas que passam na fisioterapia para fazer a manutenção preventiva. Sim. Seja a manutenção preventiva após jogo, de algum fator específico que há necessidade de uma correção, seja daqueles mapeados que é necessário que ele passe lá para fazer a manutenção tantas vezes por semana, preventivamente. E no meio do caminho existe uma lesão, uma pancada. Exatamente. Que aí você consegue, às vezes, reverter isso com mais facilidade. Porque já está mapeado. Já está mapeado. O que acontece num período curto é tentar fazer com que não aconteça nada. Sim. Porque, às vezes, o período é curto para determinadas lesões serem recuperadas. Essa é o nosso foco. Vai ser o nosso foco daqui até lá. Tentar fazer uma programação para que
todo esse trabalho de minimização de fatores de riscos, a gente consiga avançar um pouco mais nisso para que a gente tenha um campeonato, se Deus quiser, não só cumprindo todos os dias do campeonato, chegando à final, sendo campeão, também com os atletas todos inteiros, né? E jogando. De títulos, o que você tem de título na carreira, no futebol? O último agora foi... Supercopa, Campeonato Carioca, tem outro Campeonato Carioca com o Flamengo, Mercosul com o Flamengo, Campeonato no Japão, também o primeiro título do Kashima eu participei. Fluminense, bicampeão brasileiro também, campeão carioca. Tem alguns títulos aí. Alguns, pouca coisa, né? Nem acho que são tantos assim, entendeu? Eu acho que, eu vou confessar a você, tudo isso, todos os títulos, enriquecem muito um profissional, não tenha dúvida disso. Mas o maior título que pelo menos eu penso, é você conseguir cumprir o papel que a fisioterapia me deu. Eu penso cumprir a missão. E qual é a minha missão? Recuperar o atleta independente de quem ele seja. É famoso, não é famoso? Já é conhecido, não é conhecido? Botar o cara na função de novo. Devolver a ele o sorriso para ele poder trabalhar e trabalhar bem. Entendeu? Essa é a minha função. Se eu conseguir cumprir isso, eu já durmo feliz. Entendeu? Eu lembro na Copa do Mundo, foi no Brasil, eu acho que foi a Copa do Mundo do Brasil, que o Brasil não foi tão bem assim, mas teve vários atletas que se lesionaram e voltaram. E os memes da fisioterapia foi o melhor atleta, o melhor profissional da seleção brasileira, no caso, era o fisioterapeuta, que botou todo mundo para jogar, né? Mas essa é a nossa função. A missão é essa. Entendeu? É óbvio que quando chega no final e vem o título... É maravilhoso. É a cereja do bolo, coroa todo o trabalho, né? Mas esse trabalho é diário. E se você consegue entregar o que você... a sua função, para o que você foi contratado, né? Que é minimizar lesões, deixar o jogador jogando o mais tempo possível dentro do campo, jogando, produzindo, né? E aí entra aquela parte da humanização, que eu não vou abrir mão nunca. Sim. Que é você ver o ser humano exercendo a sua função. Ou seja, ele podendo trabalhar, ele podendo exercer a sua função de forma saudável. Isso aí não tem preço. Eu conversei com a psicóloga do Fluminense, a Emily, e o John Arias vive falando dela, né? É legal. Eu acho que essas pequenas conquistas, dá um exemplo que a gente falou agora do Pedro, ver ele voltando também deve dar aquela satisfação, caraca, eu fiz aquilo, eu ajudei naquele processo. Isso também é muito gratificante, né? Mais até do que reconhecimento da galera. Sim, isso paga. Pessoal, né? É pessoal e é interno. É interno. Isso. É interno que não depende de nada externo. Entendeu? A satisfação. Eu aprendi isso. A gente doa o que é para doar, entendeu? E quando a gente fala de profissão, fisioterapia, a doação, a minha contribuição para aquele processo X não depende de nada, não depende de reconhecimento, não depende de gratidão, não depende de tapinha nas costas, não depende de absolutamente nada. Depende de eu, no final do dia, na minha oração diária, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de exercer, através da minha profissão que eu escolhi, ter ajudado alguém. Isso, para mim, é a gratificação. Aí depois eu saio com os amigos... e comemoro e tá tudo bem. Você tem algum ritual, alguma mania, alguma superstição? Eu vou trabalhar, me preparo e acabou. Tipo, não, hoje eu vou atender o Romário. Você tem alguma superstição mesmo, alguma coisa assim? Não. Não. Eu sempre, como eu falei, eu tenho muita fé e faço as coisas muito por ela, entendeu? Então eu sempre agradeço ou peço direção e sabedoria para fazer. A gente falou do Rafael, eu lembrei agora de uma frase dele. Sorte, não existe sorte, né? Preparo e oportunidade. E aí os fracos chamam de sorte. Exatamente. Eu peço direção, sabedoria,
é o que eu preciso, direção, sabedoria, resiliência, para exercer o melhor que eu posso. Óbvio, quando você vai tratar... Quando eu conheci algumas pessoas, é natural que você... Não é que dê frio na barriga, é que você não sabe a receptividade dessas pessoas. Mas esse frio na barriga é bom também, Sim, né? sim. Aí te dá aquela ansiedade, pô, será que vai ser legal ou não? Como é que vai ser o fulano? Poxa... Eu te confesso que ontem eu pouco dormi, pensando no dia de hoje. Mas é assim, mas você sabe que uma vez, quando eu comecei a dar aula na Frais, estávamos eu, Rafael, e tinha um outro colega que não está entre nós mais, o Cortes, que era um professor de histologia. Eles tomando cafezinho, eu tomando minha Coca Zero, e aí comentei que estava meio com frio na barriga. Era a primeira aula do semestre. Estava com frio na barriga, não sabia como é que a turma ia receber. E aí, esse professor falou, eu também tô aqui tomando meu cafezinho, mas também tô. Aí eu olhei para ele e falei assim, poxa, professor, o senhor já tinha 30 anos de magistério, o senhor ainda sente isso? Ele, e que continue assim. O dia que eu não sentir mais isso, eu tô perdido. Eu vou entrar em sala sem controle nenhum. O dia que eu achar que eu já sei tudo que eu vou falar e que é só entrar lá e falar, eu me perco. Dá ruim. Que continue tendo esse friozinho para me lembrar de que eu estou recomeçando. Cara, que bom. Então isso aí serviu para mim. Então qualquer pessoa que você vai cuidar nova tem isso. Obviamente, quando você se depara com alguns atletas como Zico, como Romário, como outros que eu tive a oportunidade de conhecer. Inúmeros, né? Inúmeros caras sensacionais, entendeu? É óbvio que isso te dá aquela insegurança, aquele friozinho de como vai ser. Mas eles, na mesma hora, quebram isso de uma forma muito bacana e aí a gente segue o tratamento sem problema. Pra gente terminar aqui, vamos lá. O que você almeja ainda na sua carreira no futebol? Ou você já conquistou o que você queria no futebol? Ainda quer mais alguma coisa do futebol? Ou já a tua carreira já está indo para clínica, aula? O que você planeja ainda? O que você pensa aí pela frente? Na verdade, a minha carreira ela sempre foi tudo misturado, né? Aula, clínica... Não dá para separar. Futebol não dá para separar, até porque quando você fica preso no futebol ou qualquer esporte e não atua aqui fora, você só vê as lesões do futebol. Entendeu? Sim. E quando tu tá aqui fora, você vê diversas outras lesões que te ajudam no teu processo de desenvolvimento. E quando a gente dá aula, a gente aprende, é uma verdade, para mim funciona muito assim, me obriga a saber cada vez mais para eu poder entregar para o meu aluno melhor, né? Em termos de conquista, obviamente que ir para esse Mundial e conquistar o Mundial, perfeito. Chegar no final do ano conquistando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, perfeito. Entendeu? Essas conquistas eu nunca vou deixar de querer conquistar. Agora, eu, Fábio, como profissional, fisioterapeuta, tem algumas coisas que eu percebo que eu ainda poderia ajudar. Esse lance da formação acadêmica. Da formação acadêmica, da metodologia, que eu acho que tivemos algumas mudanças ao longo desse tempo, que podem sofrer ajustes de rumo, é como se você estivesse colocando no rumo de novo, e eu acho que isso pode ser feito. Pode melhorar ainda. Pode melhorar. No mais, eu não sei o que Deus reserva para mim de conquistas mais que eu possa contribuir, mas eu já me sinto muito feliz em ter sido o primeiro fisioterapeuta no Flamengo, o primeiro fisioterapeuta no Kashima, ou seja, aberto portas. Ele literalmente abriu portas. O Antônio Ricardo é um querido amigo meu, eu sempre falo dele, porque é um cara que é um amigo irmão, foi me substituir no Kashima. Eu sempre falo o seguinte, ele é o maior exemplo, na minha opinião, de continuidade daquilo que você abriu de porta. Eu chego no Kashima e levo a fisioterapia para lá. Tento mostrar ao japonês o que nós poderíamos contribuir para isso. Quando o Antônio Ricardo vai me substituir,
ele não só dá continuidade, aperfeiçoa, melhora o processo, mas como ele chega à seleção japonesa com o Zico e disputa a Copa, se não me engano, de 2006 na Alemanha, pela seleção japonesa. Então, isso é que eu gostaria que acontecesse na fisioterapia. Sim. É que você abrisse portas e quem vem aprimorasse e elevasse mais ainda isso. Isso é muito legal. Entendeu? Talvez essa conscientização ainda pode ser um desafio, né, para contribuir. Mas tudo que foi feito, até esse detalhe que eu falei de como o fisioterapeuta no Flamengo começou a viajar por um processo de um desafio, e que eu fui lá e encarei o desafio e deu certo. Poderia ter dado errado. Claro que poderia ter dado errado. Tudo mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Entendeu? A gente sempre entra com 50% de chance de ganhar e de perder. E o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Lucro. Exatamente. E deu certo. Então, tudo isso, graças a Deus, eu acho que é importante. Introdução de trabalho de pré-aquecimento, antes do aquecimento final, a gente sempre fez, a gente sempre introduziu, né? E na formação também, tanto em aula quanto nos estágios que eu sempre ofereci para a formação de diversos fisioterapeutas que atuam hoje no futebol. Uma coisa que eu aprendi na minha formação foi... Hoje em dia existe a lei do estágio, do estagiário, tem um monte de coisa, né? Mas antigamente a gente fazia estágio correndo atrás dos melhores fisioterapeutas que não ganhava nada. Fábio Marcelo era lá no recreio, a gente não tinha condução, não tinha BRT, a gente ia atrás dele para fazer estágio. Eu fiz estágio no Catete também, pagando o metrô por minha conta. Cara, é difícil. O que você tem de dica para dar para quem está começando, quem está saindo da faculdade? O que você fala para ele? Vai atrás daquele estágio remunerado ou vai atrás do estágio que falam que é bom para você? Vai atrás do estágio que é bom. Que é bom. Avalia de que fonte você está bebendo essa água, para não beber água estragada. É isso. Entendeu? Caraca. E tem aquela frase bacana, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos frágeis. Tempos fáceis. Fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Nós fomos de um tempo difícil. Entendeu? Então, hoje, a fisioterapia esportiva ela está muito mais acessível. Hoje você tem todas as modalidades. Quando eu trabalhei a primeira vez no Flamengo, eu ajudava o pessoal do basquete. Sim. Entendeu? No futebol, ajudava o pessoal do basquete. Até que o basquete contratou o fisioterapeuta. Hoje todo mundo tem o seu, né? Todo mundo tem. E eu trabalhei no Flamengo a primeira vez sozinho. É questão da especificidade, era só eu. né? Eu trabalhei no Japão sozinho como fisioterapeuta. Sem equipe? Sem equipe, sem estagiário, sem ninguém. Era eu sozinho no Flamengo 93, 94. Estava começando tudo. E hoje são quantos, né? Hoje somos 6. Tem equipe que tem 4, tem equipe que tem 7, entendeu? Tá bem mais simples de trabalhar. Tá mais fácil. Ah, mas tem uma demanda maior. Sempre teve. Proporcionalmente, sempre teve. Caramba. Entendeu? Então, não desvaloriza isso. Valorize bastante. Que hoje nós temos o que foi construído lá atrás. Não tem futuro sem passado. Entendeu? Então, valoriza bastante isso e continue a crescer. É o que eu falei quando eu citei o Antônio Ricardo. Sim. Dê continuidade. Mas dê continuidade crescendo. Sim, sim. Entendeu? Porque Essa isso galera, é importante. A galera nova que fala um monte de besteira... Eu conheço uma galera mais nova que vive falando que não, esse cara aí é pré-histórico. Mas é esse cara pré-histórico que deu a oportunidade de você fazer o que tá fazendo hoje, né? Fábio, foi um prazerzaço conversar com você. Cara, fiquei muito feliz pelo convite, pela disponibilidade. Eu sei que foi difícil para você, mas só preciso te agradecer mais uma vez, tá? Por ter aceitado esse convite. Não, eu mais uma vez eu agradeço. Muito bacana o bate-papo. Eu acho que quem é acadêmico, quem é profissional, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da fisioterapia esportiva, né? É bem diferente da convencional. Porque a gente é eu costumo brincar que é da old school, entendeu? Mas essa old school é que fez hoje a especialidade. Ela foi reconhecida em 2007 ou 2008, mas antes disso, teve muita batalha na década de 80, na década de 90, para que hoje o fisioterapeuta desfrutasse e pudesse falar, eu sou fisioterapeuta esportivo. Entendeu?
Ela não existia. Era só A gente foi atrás da criação e algumas coisas que eu contei aqui, outros colegas que virão ou já vieram aqui vão contar também, o pessoal da Old School, é exatamente isso. Quando a gente se reúne ou quando a gente conversa, a gente tem essa preocupação em não se perder aquilo que foi criado. Já tenho vontade de chamar os medalhões aí, os caras pesados. Chama porque é interessante para a juventude entender melhor como funciona. Eu, particularmente, gostaria de ter tido na minha época alguém ou algumas pessoas para olhar para trás assim, poxa, eu vou me basear nesse cara. Aquele cara, Mas como a gente foi praticamente desse início desse processo, a gente não tinha muito. Era um ou outro que a gente se espelhava e levava. Era técnico em fisioterapia, não era faculdade, né? Exatamente. Esses caras suaram a camisa pra gente poder estar onde está hoje. Obrigado, Fábio, mais uma vez. E ó, fiquem ligados aí, a promoção, sorteio, vai sair as regras, vai estar tudo aí no canalzinho mais tarde para vocês. Até a próxima, galera. Valeu. Um abraço, fica com Deus.